Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus.
Estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Eu, Adriana, juntamente com os irmãos da Colônia Maria de Nazaré, estamos chegando a seus lares para juntos formarmos uma corrente magnética emanando luz e aprendizado, inundando nosso ninho familiar com as bênçãos do nosso Pai amado e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Obrigada por nos receber em seus lares. Estamos contentes de comungarmos juntos nesta reunião, buscando paz, harmonia e luz, através dos caminhos ensinados pelo Mestre Jesus e fazendo uso do seu medicamento mais poderoso, o Evangelho no Lar, que é uma reunião fraternal dos componentes do lar sob amparo de Jesus, visando transformar o lar terreno num ninho de amor, concórdia, colaboração e perdão entre os integrantes da família. Podemos assim transformar aos poucos a nossa casa material num aconchegante ponto de refazimento de energias espirituais, irmãos. Então, para quem está participando pela primeira vez do nosso Evangelho no Lar, o formato deste trabalho abençoado se inicia como uma prece de abertura. Na sequência, lemos e comentamos um trecho do Evangelho. Na sequência, temos as vibrações. Por isso é importante que cada um providencie os nomes das pessoas para quem queiram emanar vibrações positivas, amor, saúde, paz, prosperidade. Não é uma regra, porém é bom para que a gente não esqueça. Não querendo anotar num papel ou providenciar estes nomes, podemos deixar que venham à nossa mente na hora das vibrações. A espiritualidade se encarrega de quem precisa receber essa lembrança. Após as vibrações, nós temos a fluidificação das águas. A espiritualidade maior, os nossos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, que tutelam nosso trabalho, fluidificarão as nossas águas, colocando nelas os medicamentos que estamos necessitados. Então, se alguém ainda não providenciou o seu copinho com água, convidamos que o faça. O Evangelho no Lar finaliza com a prece de encerramento e a comunicação do encerramento. Lembramos que o objetivo do Evangelho no Lar é praticarmos a caridade moral através da irradiação e da meditação. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos sim acessar os sentimentos mais nobres do nosso espírito. Então, convido agora todos os irmãos conectados nesta rede de luz e refazimento para fechar suavemente os olhos, ir buscando se acomodar confortavelmente em seus assentos e, juntamente com o auxílio dos irmãos da Colônia Maria de Nazaré, vamos dar início ao nosso Evangelho do Lar de hoje. Vamos nos colocar em postura de prece, fechando suavemente os nossos olhos, visualizando uma suave luz azul a nos envolver e nos sintonizando com a espiritualidade maior que nos ampara neste trabalho de recuperação moral. Vamos iniciando a nossa prece inicial de hoje. Prece no Templo Espírita.
Senhor Jesus, abençoa por misericórdia o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, se nossa força para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, se nosso arrimo para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor, do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentido, para que não guardemos gelo no cérebro. Induze-nos a sentir pensando para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Emanuel. Em nosso estudo do Evangelho do Lar de hoje, vamos refletir o capítulo 10, dos itens 9 e 10, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro a teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades possuir, ao mesmo tempo, abnegação bastante
para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exaltaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, caros irmãos, um tema hoje novamente necessário, né? Que vem nos trabalhar o primeiro movimento que precisamos ter para alçar voo no nosso monte, né? De evolução. Hoje, nosso ensinamento é uma lembrança com o objetivo que a informação se transforme em aprendizado, né? E a mensagem é para que antes que venhamos a julgar os atos do próximo, que nós paramos e demos atenção a examinarmos com honestidade as nossas próprias ações. E se fizermos isso, então percebemos que nós também cometemos faltas e que nós também necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Quem somos nós para julgar? Outro dia eu escutei alguns companheiros falando em se movimentar para se manifestar contra algumas atitudes. E aí eu escutei e depois eu fiquei pensando, né? Palavras como precisamos defender, precisamos nos colocar à frente disso, estamos nos mobilizando, nos organizando para criar um movimento de adesão contra isso, contra aquilo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, aquilo soou nos meus ouvidos. Parece a reunião de grupos vingadores, né? E aí, preparando o evangelho de hoje, me veio a lembrança deste fato e fiquei me perguntando, né? Realmente, quem somos nós para julgar, né? Nós conseguimos ser contra ou a favor dependendo do nosso exemplo. A melhor manifestação que existe é o exemplo, as nossas atitudes, o nosso dia a dia embasado na moral, né? E é isso que Jesus vem nos ensinar hoje novamente, né? E ele escrevia através de parábolas. Muitas vezes precisamos pesquisar para chegar a um contexto na nossa realidade. E aí ele diz no texto de hoje: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Qual o ensinamento dessa frase tão ampla em exemplo e sentido, né? Ele nos ensinou
que antes de criticarmos os defeitos e as faltas cometidas pelo nosso próximo, nós devemos examinar as nossas. É isso que retrata essa fase. E que nós precisamos fazer uma severa crítica do nosso proceder. É para dentro de nós mesmos que nós devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo, buscando corrigir os defeitos e imperfeições nossas, não do nosso irmão. Até porque nós temos o poder de mudança no que diz respeito a nós. No que diz respeito ao outro, o máximo que nós podemos fazer é ensinar pelo exemplo. Cabe a ele aceitar ou não o aprendizado. E isso vai acontecer quando ele estiver pronto, né? E aí, então, a gente se pergunta que atitudes, então, devemos adotar antes de nos tornarmos juízes das ações do nosso próximo. A primeira coisa, nós temos que aprender a sair do imediatismo, a ter aquela necessidade de responder tudo na hora. É um exercício diário. Eu, particularmente, procuro me policiar e confesso que não é muito fácil. Então, quando a gente consegue passar aqueles primeiros 30 segundos sem nos pronunciar, nós vamos conseguir perceber o nosso íntimo, como se fosse uma imagem projetada, né, num espelho. Nós devemos buscar isso, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa e refletir se temos a autoridade moral para reprovar ou se merecemos críticas mais duras. Nós estamos olhando a nós, o nosso espelho. E estamos assumindo o papel, o sapato de outrem, buscando nos julgar. Se antes de criticarmos as ações alheias, nós fizermos o nosso auto-julgamento, vamos perceber que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que censura. Não é isso? Então, nós estamos aqui para aprender a conviver, a trocar aprendizado. E quando nós vemos alguém encaminhado para uma atitude errônea, o que ele está precisando não é de quem aponte o dedo no seu nariz dizendo: o caminho está errado, ou pior ainda, eu já fiz esse caminho e você não deve fazer porque eu já fiz e já vi que não é o melhor caminho. Afinal de contas, quem que está percorrendo o caminho? Eu posso ter percorrido e não ter tido uma boa experiência, mas não vai ser a fala desta experiência que não foi boa que vai trazer aprendizado pro meu irmão. O que vai trazer aprendizado é a vivência dele, não a minha, né? Então, antes de criticar os outros, vamos perguntar a nós mesmos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Esse é um ponto importante do evangelho de hoje. O outro é o principal empecilho para o progresso do espírito e de que modo nós devemos combatê-lo. Caímos de novo no orgulho, que induz a dissimular para nós mesmos os nossos defeitos, sejam eles morais, físico, e faz com que busquemos reconhecer sempre que somos superior em relação aos outros. E aí
meus irmãos. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento das suas próprias fraquezas e o torna tolerante para com a fraqueza dos outros. E esse ensinamento do Evangelho traz de novo a ligação com o primeiro chakra, o chakra raiz. O chakra raiz que se responsabiliza pela função da nossa segurança, que nos traz o senso de realidade essencial, que quando desequilibrado com energia hipoativa, gera a insegurança, que quando desequilibrado com a energia hiperativa, vai gerar a temeridade. E aí, as virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio deste primeiro chakra é a humildade e a mansidão. Enquanto não desenvolvermos a humildade e a mansidão, vamos ter problemas físicos e emocionais relacionados ao desequilíbrio do primeiro chakra, o chakra raiz. E ainda então, os sentimentos egóicos que desequilibram o funcionamento deste chakra é nada mais, nada menos do que o assunto do nosso evangelho de hoje, o orgulho e a rebeldia, né? Nós precisamos buscar o despertar da nossa consciência. E o início desse despertar é pelo primeiro chakra. E aqui nós precisamos exercitar a humildade, a mansidão, para superar o orgulho e a rebeldia, de forma a nos reconhecer como aprendizes da vida que somos, né? Filhos de Deus em processo de evolução, que buscamos superar a nossa ignorância, né? Tem algumas posturas que dificultam o despertar dessa consciência, né? E cabe aqui lembrar como exemplo de estudo o perfil do irmão mais velho da parábola dos 2 filhos, né? Tem um trecho da parábola que disse que o irmão mais velho, ele se indignou e não queria entrar. E aí, o pai, saindo, estava com ele, né, mansa, e pediu para que ele entrasse. Só que aí ele, respondendo, né, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, que teve a volta do filho nessa parábola, e o pai comemorou, né, a chegada do filho, que é o filho pródigo. E o irmão mais velho ficou muito indignado. E aí a gente vê a postura do irmão mais velho, que foi de desamor, orgulho e rebeldia, que é outra parte do nosso evangelho que vem nos chamar a atenção para a necessidade de trabalhar o orgulho, né? Então, o orgulho e a rebeldia geram em nós todos os males, fazendo com que a gente se distancie muito do caminho do equilíbrio existencial,
E esse sentimento é fundamental que nós o transmutemos, se nós quisermos dar a partida inicial para a nossa verdadeira reforma íntima. E aí, nós precisamos, para equilibrar definitivamente esse movimento energético do nosso primeiro chakra, trabalhar em prol da construção da nossa fé, né? Começa por aí. Não adianta querermos dizer que vamos exercitar humildade e mansidão se não desenvolvermos e construirmos primeiro a fé. Com a construção da fé, irmãos, nós estabelecemos confiança em Deus e geramos autoconfiança e confiança na vida. Como que é isso? Muitos de nós, ao vivenciar experiências dolorosas, ao invés de decidirmos pelo aprendizado que esta experiência desagradável gera, desenvolvendo autoconfiança, nós fizemos o quê? Nós entramos num processo de insegurança profunda e acreditamos em nosso íntimo que estamos destituídos da proteção divina, sem o contato maior com a inteligência cósmica, criadora do universo, que a todos nos envolve e protege, Deus, nosso Pai, né? E a autoconfiança é, portanto, resultado do processo de aprender sempre, no qual o aprendiz da vida vai aprender com as suas conquistas, êxito e conquistas aprendizado, seja por experiências agradáveis, seja pelas desagradáveis. Com isso, vai desenvolvendo a pureza de seus propósitos, a partir daí sim, dos exercícios da humildade e da mansidão. Então, irmãos, confiar na vida é justamente confiar que não há efeito sem uma causa e que Deus, ao criar essa lei, está nos protegendo em todas as circunstâncias, até de nós mesmos, não é? Ele vai estar sempre nos impulsionando à evolução. Portanto, quando surge qualquer experiência desagradável em nossa vida, nada mais é que um convite da vida para aprendermos a evoluir. Irmãos, o Evangelho de hoje, sob o título O Arqueiro e a Trave no Olho, é mais um ensinamento para nos auxiliar a vencer o nosso primeiro inimigo interior na base do nosso monte a escalar. Ficamos então para exercício e reflexão com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Fiquemos todos com as bênçãos dos espíritos superiores que aqui se encontram para nos auxiliar e amparar sempre. E agora, irmãos, vamos neste momento voltar nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir os nossos corações em prol de nossos irmãos. Comecemos visualizando uma suave luz verde que vai adentrando pela porta da frente de nossas casas,
um verde-limão que vai limpando cada cômodo, suavizando, harmonizando. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz, pelos nossos pais, por nosso planeta e todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, irmãos, por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavilha, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo que possamos amanhã ser um pouquinho melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para os benfeitores espirituais que aqui se encontram, possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessário. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um necessita. Para nossa prece final, vamos utilizar as palavras do irmão José, psicografia de Carlos Antônio Bacelli, do livro Ao Alcance das Mãos. Prece das mãos. Senhor, criaste-nos para servir os teus sábios desígnios. Não nos permitas a inércia ante a abençoada tarefa da construção do mundo melhor. Utiliza-nos sempre como te aprouver na condução generosa dos teus braços incansáveis. Que sejamos dóceis à tua vontade, prontas para, em teu nome, estender o pão ao faminto, a água ao sedento, o agasalho ao desnudo. Não nos relegues à própria sorte, que sem ti estaríamos à mercê de nossas inclinações infelizes. Aceita-nos, Senhor, em nossa indigência e aproveita-nos por agentes do bem que espalhas em benefício de todos. Que possamos trazer conosco as marcas que trazes em tuas mãos sob os cravos da ingratidão humana. Que nunca esperemos os louvores que a ti não foram concedidos no mundo. Seja a nossa alegria o privilégio de ser as tuas próprias mãos, erguendo os caídos na entrada da estrada e amparando quem te segue a passos vacilantes. Senhor, eis-nos diante de ti. Toma-nos contigo para sempre. Assim seja. Demos graças a Deus. Finalizamos mais um Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. Desejamos que todos fiquem com Deus, amparados por essa espiritualidade maravilhosa da Colônia Maria de Nazaré, iluminados num caminho de busca de desenvolvimento moral. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo Evangelho no Lar.
Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo.